Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo, estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Vamos falar de 2024 já? Vamos falar de 2024, hein? Todo ano, acho que vocês perceberam, na verdade, de uns anos para cá, a gente tem tentado liberar a listinha de temas e livros que a gente escolheu para o ano seguinte, caso vocês queiram ler com a gente, acompanhar tudo certinho. E a gente está tentando liberar essa lista antes da Feira da USP, caso vocês tenham a chance de comprar os livros a preços, né, mais em conta. Então, esse aqui não é diferente, por isso que ele está saindo em outubro e não novembro, dezembro, nem nada disso. Então, a gente escolheu a data a dedo para que vocês tenham tempo de conhecer tudo que a gente quer ler ano que vem, decidir o que vocês querem saber, se vocês querem, o que vocês querem fazer, se vocês querem ler com a gente, querem participar dos grupos, do nosso clube, quer acompanhar a série, enfim. É isso, basicamente, não é mesmo? E de novo, a gente fez aí meses temáticos, a gente tem duas escolhas para o Clube Porradeiro que vai continuar, a gente tem duas séries que eu acho que a gente está usando, mas enfim, Deus nos ajude. Mas planejamento é tudo, né? O nosso lema é ousadia e alegria, né, Patrícia? É o tema. E aí, seja o que Deus quiser. É assim que a Basicamente é gente isso. faz as coisas por aqui. A gente promete E e, põe na mão da entidade. e se ferra psicologicamente, fisicamente para poder cumprir, né? É isso que a gente Não deixa de faz. ser divertido. Então, vamos contar pro pessoal os temas e a gente vai por mês, acho que é melhor, né? É o mais divertido. Sim, com certeza. Então, Vamos. vamos lá. Para janeiro. A gente escolheu um livro que vai conversar muito com a nossa série agora do segundo semestre, que é o Capitalismo de Vigilância, e que foi mencionado, na nossa entrevista com o Paulo Floro. O Paulo comentou sobre esse livro que ele estava lendo, então a gente ficou com a pulguinha atrás da orelha e decidimos então que o tema de janeiro vai ser o patrão algoritmo. Todo mundo aparentemente agora trabalha para ele, não é mesmo? É isso. Nós É somos isso. meros cachorrinhos do algoritmo. É. E para esse tema, a gente escolheu A Máquina do Caos, do Max Fischer, que saiu pela Todavia. É um livrinho relativamente parrudinho, a gente está falando aí de 510 páginas, mas o tema aparentemente faz com que a leitura seja um pouco mais rápida, vamos dizer. Mas ela é pequena, hein? Ixi, Arial 10. Vai ser doido, Vai ser, vai vai ser ser. doido. Vai ser maravilhoso. Continuar quebrando a cabeça com o algoritmo depois dessa série da Xoxana vai ser, ó, show. Pois é. Tô Quer que feliz, eu ó, feliz. Ó, rapidamente sobre o livro, com um elenco de cientistas, delatores políticos, teóricos da conspiração, e bilionários misantropos, a máquina do caos derruba a cortina dos likes e compartilhamentos e mostra uma sociedade perigosamente à mercê de forças contrárias a seus interesses. Ah, você falou Casou, misantropo é né? gente, né? Tá tranquilo, tá show. Casou. É isso, é É nóis. isso. Vamos que Casou vamos. muito, então acho que vai ser uma continuação da conversa que a gente vai ter em Capitalismo de Vigilância, que eu acho que vai ser uma das nossas séries mais intensas desde que a gente começou a fazer essas séries, a gente já começou a gravar. Eu acho que quando vocês ouvirem esse episódio, já vai ter saído o primeiro O primeiro episódio da episódio, série. sim. Então tá bom. Então vocês vão poder ter um gostinho aí do que vem. Mas é isso, vou começar o ano na porradaria. É, cara. Assim, acaba que é um assunto que eu acho que vai permear muitas das discussões que a gente vai ter por aqui. Não É. só em relação à temática de um mês e tal, mas eu acho que isso vai voltar pra gente em vários níveis. Uhum. Então, vai ser importante até pra gente tentar tatear melhor a forma como a gente se arruma taticamente, sabe qual é? É Que a gente verdade. precisa das redes, né? A gente já cansou de falar isso aqui. A gente É, precisa estar lá pra divulgar nosso trabalho, mas ao mesmo tempo não é um ambiente saudável. Então, é é isso. isso. Vamos estudar, vamos ficar maluco, vamos fazer as coisas, né? Muito Do bem. jeito da gente. Muito bem. Isso é janeiro, isso é para começar o ano. Isso é pra Aí a começar gente o ano. vai para fevereiro, que a gente determinou que é o mês do Jabuti aqui no podcast, desde que a gente entrevistou um vencedor do Jabuti, o Daniel Martinez.
em fevereiro. E aí a gente decidiu que a gente não queria necessariamente falar dos novos jabutis, a gente também queria olhar um pouquinho para a história do prêmio, né? Porque a gente percebeu que tem muitos prêmios, muitos premiados do Jabuti que foram esquecidos. Então a gente pensou, bom, vamos olhar um pouquinho para a história do Jabuti e escolher um livro desses que foram eleitos no passado. Então a gente escolheu um de 2000. Não tá tão antigo assim, a gente tá falando 23 aninhos ali. E a gente escolheu a mulher que escreveu a Bíblia, do Moacir Scliar. Eu tenho essa ediçãozinha aqui da Folha de São Paulo. Isso. Fofinho. Mas lembrando que ele tá lançado pela Companhia de Bolso, a edição regular dele Facinho de achar, é. tá esgotada, né? Só tem a Companhia de Bolso aí pra fortalecer, o que é bom pelo acesso, né? As edições são boas e ele é mais É, e o baratinho. custo é bom. Exato. Aqui nessa edição, só para você ter uma ideia, a Hum. descrição do livro começa: A beleza é passageira, a feiura é para sempre. Eu tô, já deu o que pensar, a gente vai ter aqui bastante coisa Assim, é uma para falar frase que sobre eu esse livro, hein? estamparia numa camiseta branca que eu uso por baixo do uniforme Uhum, uhum. e iria pro trabalho com. Aí revezaria com a frase do Scar: Estou cercado por idiotas. Isso aí. E essa frase. Entendeu? É isso, é isso. Perfeito. Enfim. Então, a gente, depois do peso que vai ser janeiro, a gente escolheu um livro que dizem que é muito divertido para fevereiro. Então, a gente precisa dar uma acalmada também, porque também é mês de carnaval, a gente precisa respirar. Então, Mês a gente está pensando curto. nisso também. Exatamente. Vamos para março? Vamos pra março. Em março, a gente decidiu que o tema vai ser literatura africana não inglesa, porque estamos um pouco cansados já Sim, né? Enfim. sim. E esse livro eu não tenho aqui nas mãos, mas a gente vai mostrar a capinha para vocês, que é o Beleza de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane. Acho que é Balada. assim que fala. Balada, perdão. Balada de Amor ao Vento. Que Perdão, promete isso ser mesmo. muito bonita, né? Amor ao vento é O uma parada. título é muito bonito, Exatamente. assim, de verdade. Eu nem sei sobre o que é o livro exatamente, eu só quero ler alguma coisa da Paulina. Basicamente, essa foi a nossa decisão, né? É, até A gente quer ler porque. Paulina e é isso. É, então. O meu argumento foi: se nós trouxemos a mãe da poesia moçambicana, por que não É. trazer a mãe da prosa, né? Então, Olha só que bonito para isso. É isso. justificar a vontade de ler a Paulina, esse foi meu argumento. Mas a verdade é que a gente só tá Comprei. com vontade de ler. A gente tem isso também. Tem vezes que a gente só quer ler muito livro e a gente, como é o nosso podcast, a gente faz o que a gente quer, a gente decidiu. É isso. Exatamente. Essa é a vantagem de você ter seu próprio podcast. Cria um podcast. Exato. E aí, em abril, a gente tem acompanhado aí um movimento, principalmente da Aleph, um movimento muito interessante de trazer mulheres do sci-fi que não são publicadas ou nunca foram publicadas aqui no Brasil. E a gente está de olho nesse movimento já faz um tempinho. Então a gente decidiu que para abril do ano que vem, o tema vai ser Sci-Fi das Minas, e a gente vai ler o Língua Nativa, da Suzette Haden Elgin, que saiu pela própria Aleph. Tá aqui, belíssimo, capa dura, lindo, uma capa bem curiosa, eu Hum, diria, bem diferente. A Aleph, É, uma observação. A Aleph hum, faz capas duras que são funcionais. Porque tem umas capas isso é duras que importante. você faz o livro virar um pão, né? É O livro verdade. faz Capa assim. dura não são todos iguais. Exatamente. As capas duras da Aleph eu defendo. O resto, muito provavelmente não. Pois bem, o Literary Hub descreve esse livro como um experimento feminista pioneiro e prova do poder da linguagem e da ação coletiva das mulheres. A gente estava muito curioso sobre a questão da linguagem, por isso que a gente escolheu língua nativa, né? Como é que ela trabalha essa questão da língua dentro do sci-fi, Isso. e dentro da história que ela criou. Então, esse vai ser o nosso tema de abril. Tô animada, de Também tô, verdade. cara. Esse livro eu Vai tô, ser tipo, doido. eu tô quase lendo ele agora e lendo de novo. Não, Pra fazer o segura programa. sua onda. Tem muito livro para ler ainda. Sim, Segura sua verdade. onda. Verdade, verdade, verdade. Vamos para maio.
Em maio, a gente decidiu ler um livro que surgiu na nossa conversa com o Felipe, da Et, né? Que a gente entrevistou ele, ele é editor da Et, a gente fã da editora, e a gente conseguiu uma conversa com ele super legal. Ele citou que o livro preferido da vida dele é Decameron, de Boccaccio. Então, vai ser o livro que a gente vai ler para maio com o tema Pescamos do Convidado. É isso. Clássico, né? 700 anos de livro aqui e tem algumas edições já, então assim, ainda continua sendo editado. É um livro muito, muito, muito interessante, até na sua própria história, como livro, como Sim, ele sobreviveu esse tempo todo, sendo editado, reeditado, reimprimido, reimpresso, reimpresso. E eu tô curiosa para ler porque esse aqui é um dos clássicos que eu confesso que sempre me intimidaram um pouco. Muita gente diz que ele não é um livro muito fácil de ler, né? sim. Mas a gente vai Cara, dar a cara a tapa. E pode ser que o episódio todo, gente, seja assim, realmente não entendemos nada. Acabou o tem isso. episódio. A gente é bastante honesto nas nossas avaliações, então É, se a gente não entender, realmente a gente vai falar. E é importante frisar que a gente vai pegar o texto completo, né? Porque algumas é edições verdade. são reuniões das histórias e tal. E o que a gente vai fazer é pegar as edições, né? Fazer um apanhado das edições que foram Bonitinho, é lançadas verdade. completas aqui. E a gente vai tentar desenrolar essa parada aí da melhor maneira possível. É E isso, acenda uma vela pra gente. exato. Até Vamos ver o porque que é. a gente Qualquer tá coisa mexendo também. com o livro preferido de convidado, né? E qualquer coisa também a gente vai culpar o Felipe. Tem isso também. A gente É culpa o isso. convidado pelo nosso fracasso. Por Escolheu quê? mal. Porque o podcast é nosso. Isso, exatamente. Essa é sempre a saída. Em junho, quando a gente chegar lá no meio do ano, a gente quer ler uma coisa que os jovens estão lendo. Nós não somos jovens, mas a gente tem acompanhado os movimentos jovens nas internets. E a gente viu que o povo está falando muito aí de Dark Academia. E aí a gente falou, beleza, então já que é o que o povo está lendo, a gente vai ler também Nona Casa, da Leigh Bardugo, que dizem que é um dos grandes livros de Dark Academia do momento. Então a gente vai descobrir. É a estreia da Leigh Bardugo em um livro adulto. Ela sempre escreveu jovem adulto, né? Então esse aqui é o primeiro livro dela, adulto de verdade. Então a gente foi para as cabeças. A gente foi para uma autora já famosa, num outro estilo, e que vendeu muito livro aí. E vamos ver o que é. É isso. Essa eu confiei inteiramente em você porque eu não tive paciência pra fazer essa procura. Eu não sei, mas o resumo é o seguinte: uma história de poder, privilégio, magia negra e assassinato ambientada na elite da Ivy League. Isso Soa aí é doido, que é uma coisa que eu gosto, assim, doido, mistura muita coisa maluca, assim, muita coisa que você gosta, né? Tipo, muita coisa que eu gosto, inclusive assassinato. sanguinolência. Exatamente. É, exatamente. Vamos ver. Os dados estão jogados. É E é isso. isso. Meio do ano, né? Então a gente está ali em junho, vamos para julho. E a gente escolheu ler um romance de estreia LGBTQIA+. Então, tem que cair aí dentro dessas duas categorias. E para isso a gente vai ler A Doçura da Água, do Nathan Harris, que saiu, foi um best-seller assim que saiu, foi escolhido para o Clube da Oprah, provavelmente porque foi escolhido para o Clube da Oprah, virou um best-seller, Sim. foi publicado em 2021. E esse aqui chamou a nossa atenção porque ele se passa num momento pós Guerra Civil Americana. Como a gente estava lendo E o vento levou? E o Vento Levou, a gente estava meio curioso de ler mais alguma coisa naquela época. E mais do que isso, né? Um romance LGBTQIA+, que se passa na época da Guerra Civil Americana, é muito curioso, no Sim, mínimo. sim. E uma observação completamente tangencial, mas eu achei essa capa muito simples, mas muito bonita, cara. Eu gostei também. Achei Eu muito gostei também de maneira a verdade. capa. Real. É, belíssimo. Pena que tem o negócio da Oprah aqui que não dá para tirar, ó, É, o tá selinho, impresso. né? Uhum. Mas enfim, tá bom. Selinho A sempre gente estragando as coisas, né? sempre estragando as coisas. Se não é isso, é capa de filme. Pois é. Péssimo. Faz parte, tudo bem. Vamos dar o crédito aí pro amigão e vamos ler. Quer que eu fale um pouquinho sobre o que que é? Um resumão? Ah, Deixa eu ver. claro, pô, mete bronca. Aqui, ó. Uma estreia impactante sobre o vínculo improvável entre dois irmãos recém-libertos e um fazendeiro da Geórgia. Uma aliança que vai alterar a vida de todos eles para sempre. É isso.
É o que a gente estava a fim de ler. É isso. Final. Então, esse foi julho, né? Então, vamos agora para agosto. Em agosto, a gente quer falar de um tema que nos é muito caro, porque nessas casas nós adoramos a ciência, nós aprovamos a ciência, nós acompanhamos a ciência. Então, o tema de agosto é ciência. Um livro que vai falar sobre algum tema científico. Pode ser biologia, pode ser química, menos química. Na verdade, a gente escolheu Sob um Céu Branco, da Elizabeth Colbert, Pode porque ser menos. Tá certo. é, pode Tá ser bom, qualquer coisa, contanto que seja natureza. Ponto. É isso. tá bom então. Na verdade, a Colbert, o que me chamou a atenção nesse livro é porque eu já li o A Sexta Extinção, já recomendei ele aqui, já recomendei no Instagram várias vezes. Ela é uma jornalista especializada em falar sobre natureza, sobre clima, sobre todas as coisas que estão afetando o mundo como a gente conhece. E ela fala de uma maneira muito, muito fácil de acompanhar. Então, eu quero muito conhecer, né, saber mais sobre esse livro. O subtítulo dele é A Natureza no Futuro, o que também me deixa muito curiosa para saber o que vai ser a natureza do futuro, o que os cientistas estão dizendo que vai acontecer. Eu só vejo desgraça. Então talvez seja até uma forma de me tirar desse momento. Então, eu acho que essa parada foi a que mais me pegou. Além do histórico do primeiro livro dela ter sido um best-seller muito bem recomendado, esse Uhum, livro ela propõe algumas medidas que podem ajudar a mitigar, né, todos os é, danos e todos os efeitos colaterais da nossa época e de épocas passadas, né? é. Então, a gente pode tentar construir uma conversa muito interessante de uma visão um pouco mais positiva das coisas, que às vezes eu acho que a gente precisa também, sabe, Patrícia? Precisa Veremos. Veremos. fazer uma parada mais Mas é o seguinte, pra uma parada frentex, assim, mais menos. animadinha, né? Tá bom, vamos ver. Mas é o seguinte, depois de causar tantos danos ao planeta, será que conseguimos transformar a natureza, dessa vez para nos salvar? Em reportagem original, Elizabeth Colbert entrevista biólogos, engenheiros genéticos e outros especialistas para tentar responder a essa pergunta e nos mostrar como os cientistas estão remodelando a Terra. Promete, Tá, hein? é isso. Promete. Tamo Promete. junto. Pois bem, da não ficção, a gente vai para setembro, em que a gente volta para a ficção Brasil, e a gente quer falar de Brasil na guerra. Qualquer guerra. A gente escolheu um livro que fala especificamente do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é sempre curioso. A gente falou É, um pouquinho disso na série do Castelo, né? sim, Que ele sim, foi para Itália. foi. Vejam só, que curioso. Castelo foi pra Monte Castelo, né? É, tava lá, ele e 1.000 soldados. Enfim, o livro que a gente vai ler é o Malditas Fronteiras, do João Batista Mello. Tá aqui que saiu pela Bem Virar. É isso que eu sei sobre o livro, aliás. Esse é um resumo de tudo que eu sei sobre o livro. É um livro sobre o Brasil, na Segunda Guerra Mundial. Que é o suficiente também, né? É isso. Eu Eles gostaria passam em Belo de, Horizonte. eu gostaria Que de também é deixar legal. Acho que a gente claro, nunca lê um livro lá, né? Que se passa em não, Belo Horizonte, né? não. Não. Então tem tudo Desculpa, pode falar. que a gente não sabe, né? E que a gente gosta de fazer, que é Hum, simplesmente olhar para um livro e falar: nossa, que interessante, vamos ler? Vamos. exato. Aí a gente Exatamente. vai e cria uma categoria, tipo Brasil na guerra, Isso, exatamente. e É fala: isso. vamos encaixar isso em algum mês, vamos. Aí a gente escolheu setembro. Setembro, né? Setembro. É isso. É, Acabou. é isso. Malditas Fronteiras é hábil e compassiva recriação de uma época enlouquecida, da qual ninguém escapou ileso, nem mesmo os supostos vencedores. Tá, Fato. Vá e veja. forte. Eita, aí é forte demais. Mas é verdade, né? Pois bem, do Brasil na guerra, ou do Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, a gente vai para a Alemanha para falar de teatro alemão, que é um tema que a gente nunca trouxe aqui. A gente trouxe teatro esse ano com Ibsen, que é o pai do teatro, basicamente, junto com Shakespeare. É, e a gente ficou tão feliz de ler Ibsen que a gente decidiu
sei lá, continuar falando um pouquinho de teatro. Inclusive, me inspirou a fazer um projetinho de teatro para o ano que vem também. A gente fala-se pouco de teatro na literatura, né, como um todo, e a gente queria escolher uma peça aí também fora da caixinha, que não fosse um Shakespeare, que não fosse um Ibsen, que talvez fosse um nome menos conhecido, para poder apresentar para vocês, se vocês também não conhecem. Então, o tema de outubro é teatro alemão, e a gente escolheu ler O Despertar da Primavera, do Frank Wedekind, que saiu aqui pela Temporal, que Isso, publica, aliás, muita coisa de teatro boa. Fiquem de olho na Temporal de verdade. exatamente. A Temporal tem um acervo fantástico, uma curadoria fantástica e, pô, apenas autores da maior importância publicados. E o Frank É, Wedekind já veio de arrasto e a gente colou. é isso. Então a categoria teatro alemão tá aí pra isso. E a gente falou que era para um tema, talvez um tema um pouco pesado, mas veja só. Essa tragédia infantil, como a definiu seu autor, é atravessada por temas até hoje atuais, da gravidez na adolescência ao aborto, da liberdade sexual ao suicídio, do tabu em torno do sexo, à privação ao conhecimento do próprio corpo. Ah, isso meio que significa que a gente não vai ter um respiro o ano inteiro, né? Tá, Só em fevereiro mesmo. só fevereiro. Tranquilo, Aproveite, aproveite. sossegado. Ou então a gente vai ter que escolher os livros daquele mês que a gente vai ler fora do podcast, e só comédia, só coisas, só assistir filme de comédia, só fazer isso. Eu não vou, Talvez seja uma solução. não vou ler mais nada sério, né? Só os do podcast. Tá bom, tá certo, Que tá certo. loucura. Tá legal, tá bacana. Show. E aí estamos chegando na reta final do ano. Em novembro, a gente decide, o tema vai ser Todas as Revoluções, e a gente decidiu ler O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Tá meio parrudinho aqui, mas acho que também é Arial 10. Oh, meu Deus. É, Mas enfim, sim. saiu pela Boitempo e a gente vai encarar. É um parrudinho, mas assim, novembro também já tá naquele clima quase de Natal, já estamos meio animado. Então a gente vai finalmente. Eu vou ler Padura pela primeira vez. Eu tô muito animada. Eu Eu já não li li nada dele um ainda. livro dele, bom, só que esse É, livro é o livro dele, né? é o que dizem, né? É. E tinha uma edição especial de capa preta, 10 anos atrás, né? Quando o livro foi lançado. Que a gente é isso, a gente aproveita o hype uma década depois, né? Isso, é. A gente. É quando vale a pena ler o hype. Exatamente. Que era maravilhosa. Capa preta com os cachorros num vermelho metálico, assim. Um bom tempo caprichou. Porra. Aqui, O Homem que Amava os Cachorros conduz o leitor pelos impasses da grande utopia revolucionária do século XX e por seus desdobramentos em nosso tempo. Um romance épico e universal, magistralmente escrito. Espero que sim. Nossa, todos os livros que a gente colocou estão prometendo demais. Realmente dá vontade de começar a ler eles agora. Mas enfim, segura aí que vem aí, É isso. basicamente. É esperar pra ver. Esperar pra ver, entendeu? É, torcer pra ser bom mesmo, que aí a gente faz um episódio bom também, que a gente fica feliz. Exatamente. E aí, pra fechar o ano, dezembro basicamente o tema do Caio, que é livro de doidão. E a gente escolheu ler A Corneta, da Leona Carrington. A gente não, você escolheu ler isso Isso. aqui, né? Essa loucura Exato. aqui, né? É, a Leonora Carrington, ela vem de uma tradição um pouco diferente do surrealista, já que ela é britânica, né? E Uhum. ela é destacada principalmente pelas artes visuais, mas aí foram cavucando vários escritos dela, importantes. A primeira editora a trazer alguma coisa aqui para o Brasil foi a Sem Cabeças, aclamadíssima Sem Cabeças, maravilhosa. Só que é um livro muito curtinho, com vários excertos. E quando eu estava pensando em trazer alguma coisa próxima do surrealismo, saiu o A Corneta, que eu falei, não, esse a gente vai ter que ler para o podcast, que eu acho que vai ser uma experiência sui generis, né? Que é o que propõe o mês, né? Apesar do livro de doidão. Mas é ter uma experiência sui generis de leitura. Agora completamente dentro de uma área que eu tenho profundo carinho e apreço, que é o surrealismo, né? A Leonora é maravilhosa, assim. Grandiosa. Então, é Vamos isso. ver então.
Tamo junto. Preparem-se que a corneta vem aí. A corneta vai Pois tocar, bem, pô. esse é o nosso ano dos episódios do mês, né? Os livros que a Isso. gente vai dedicar, os livros para os quais a gente vai dedicar um episódio aqui todo mês, como a gente faz aí já há 5, 6 anos. E aí, a gente também tem o nosso Clube Porradeiro, que a gente lançou esse ano. Então, a gente já leu O Vento Levou. Estamos lendo agora Vida e Destino. Basicamente, a gente se encontra 4 vezes, uma vez por mês. A gente divide o livro em 4 e aí discute um pouquinho sobre o que a gente leu. Tem sido uma experiência incrível, de verdade. Nossa, Eu não sim. esperava, Tem real, mas assim. Muito muito, bom. muito legal. E aí, vamos falar então dos dois livros que a gente escolheu para o ano que vem. Então, um para o primeiro semestre e um para o segundo semestre. Como vocês viram, a gente escolheu alguns livros para o ano todo, alguns são um pouquinho maiores e tudo mais. Então, a gente tentou também não ficar doido, né, de quantidade de leitura para trabalho, porque a gente também faz pesquisas além disso tudo e tudo mais. Então, assim, a gente tentou organizar os livros para que a gente tivesse, tanto quanto vocês quiserem participar de tudo, tempo para ler tudo isso, não é mesmo? Aí. No primeiro semestre, pro Clube Porradeiro de Leitura, a gente vai de um clássico brasileiro, que já fez aniversário de 10 anos, já tem muita edição especial, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Machado, não, Ana Maria Gonçalves. Isso. Isso aqui é um catapauzinho de respeito, real mesmo. Parrudo. Muito parrudo. Tudo. Esse E, vai ser doido. assim, a expectativa lá no alto, né, cara? Esse eu tô também, hein? Pô, não tem como ser diferente, né? É um livro que aprofunda as questões raciais do país de uma maneira muito. Quer dizer, é o que todo mundo fala, né? Por isso que a gente escolheu. A gente vai saber disso quando a gente A estiver gente vai lendo. ler, exatamente. Exato. Exatamente. E Mas aí, a como eu falei, tem expectativa muita edição do livro, né? É fácil de achar, é um livro tranquilo, e-book, quem não quer ficar carregando isso aqui, é assim. é, enfim, é fácil, mas a expectativa definitivamente tá dada. É total, total. É novelão brasileiro com muito recorte social e uma expectativa lá no alto. Assim, eu confio muito no nosso poder de escolha, no nosso poder de decisão. A curadoria. Exato, nossa curadoria é sempre muito, muito valiosa, muito boa. Então, pra mim, o ano já tá. É o melhor ano das nossas vidas, entendeu? Enquanto podcast. Todo ano é o melhor ano. E tem É o sido assim, melhor ano. Eu hein? concordo, eu ia falar isso. É verdade, um ano tá melhor que o outro. É isso Tem aí. sido isso. É isso aí. Para o segundo semestre, a gente também foi de novelão, que é o que a gente mais se divertiu discutindo com a galera. E aí a gente escolheu O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Tem essa edição também belíssima. Nossa, essa é Esse também bolada, aqui, um hein? clássico, bolado, cara, real. Eu Que nem sei onde eu isso. comprei isso aqui, hein? Doideira. Pô, maneiro, maneiro. Doideiro, ó. Maneiro. Capa dura, bonitão. Assim, O Nome da Rosa, acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar sobre o título, né? Tem um filme também que é muito famoso, mas é meio que uma história de detetive na Idade Média. E a gente ficou meio doido. Falou, vamos ler então todo mundo junto e a gente vê se a gente consegue descobrir quem matou quem juntos, antes do final. É Vai isso. ser meio que um clube de detetive É quando a gente isso. chegar lá. Eu lembro de assistir o filme no colégio. Olha só que doideira, hein? É mesmo? No colégio. Nunca vi, hein? Maneiro, maneiro. Vai ser doido. Vai ser Vai ser doido. muito legal. Então, aguardem que a gente sempre anuncia o Clube Porradeiro num episódio específico, que é quando a gente abre ali as inscrições para cada um específico. Então, você não precisa participar de todos, não é obrigatório, nada disso, tal, tal, tal. E é de graça. Então, aguardem que a gente sempre anuncia quando a gente vai começar, as datas de encontro, como a gente dividiu o livro, tudo certinho vai vir aí quando a gente estiver pronto para lançar o clube. Essa Certo? parada. E aí, para encerrar, mas não menos importante, são as nossas séries. A gente gosta muito de fazer séries. Desde a primeira que a gente fez, a gente não parou mais, porque a gente se diverte muito fazendo essas séries. E a gente tem escolhido livros que realmente dão vontade de pegar, menos um, dão vontade de pegar, destrinchar e ler com calma e pesquisar. E, de novo, eu vou voltar para o Capitalismo de Vigilância, que eu acho que é
não só a nossa série mais recente, mas talvez a série em que a gente mais tem pesquisado coisas para trazer também para os episódios, além do próprio livro. Sim, E tá super interessante. Então, é assim que a gente tem feito algumas séries, a gente tem lançado duas por ano, é, meio como via de regra. Mas se você for no YouTube, as séries que a gente já colocou lá, elas estão numa playlist especial, se você quiser ver quais são e quais já estão disponíveis. Então vamos falar das séries, do que a gente escolheu, né, para discutir ano que vem. No primeiro semestre, a gente decidiu ler Insultos Impressos, A Guerra dos Jornalistas na Independência, de 1821 a 1823. Só essa é esse boa, essa é título boa. eu fiquei doida já. O título é A gente ainda não maravilhoso, fez né? nada falando de imprensa especificamente, né? É, acho que imprensa, a gente não fez nada, a gente não fez nada falando sobre a transição de Brasil Império para independência, né? Século XIX ali, como tudo estava, É, né, rolando e tal. Então, acho que é válido e a gente acabou aproveitando, né? Tá no hype aí, picuinha de Twitter, picuinha de rede social. Vamos para rede social do século XIX. é isso. Picuinha de gente que escrevia anonimamente só pra cutucar o amiguinho. E aqui vai reunir duas coisas que a gente gosta muito de conversar, né? Que é a imprensa, a história da imprensa e a história do Brasil, Sim, né? A gente já fez algumas séries sobre a história do Brasil, então acho que vai ser uma boa adição aí pra esse hall total. que a gente vai fazer. Vai ser muito maneiro. Eu acho que vai ser muito maneiro, vai ser muito engraçado, de verdade, mano. Eu também Uma acho. cara de ser engraçado que, pô. Tá com uma cara de ser doido, eu concordo. Uhum. E é bom, porque o livro que a gente escolheu para o segundo semestre, você tem esse livro físico? Ainda não. Então é bom, porque eu vou te mostrar o que é, para você ter uma ideia do que a gente fez. A gente vai ler a História da Cidade, do Leonardo Benevolo, que Certo. saiu pela Perspectiva, tá? Então, deixa eu mostrar o que é esse livro. Ele é maior que a minha cabeça. É, sim. Veja. Sinta o que é isso aqui. Primeiro, né? A Perspectiva fez um trabalho puta merda, capa dura, gostoso de segurar. Ele é cheio de imagem, cheio de gráfico, que eu acho que vai ser muito curioso da gente discutir. Sim. Pode segurar ele. É. Tem que ter uma É, mesa só pra ele, né? Aquelas isso aqui mesas é do Em fazer Nome da Rosa, exercício. assim, tem igual um púlpito, né? Aí você abre ele assim. Exata, e abre, deixa ele aberto assim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai ser um livro incrível para a gente poder discutir e talvez linkar com o Mastodontes, né? Que a gente fez a história das fábricas e aí agora a gente vai falar da história das cidades, como as cidades se tornaram cidades. É uma pergunta maravilhosa, uma coisa que me deixa curiosíssima e é isso que a gente vai conhecer com esse livro. Eu acho que isso linka também bastante o da Idade Média, né, cara? Que a gente fez do Outono Ruizinga. da Idade Média, O Outono da verdade. Idade Média, isso. Verdade, muito possível mesmo. A gente vai descobrir e fazer os links quando chegar a hora. Mas se prepara, porque essa caixa vem pesada real. Assim, é pesado o livro. Tem que fazer malhar um braço aí. E, pô, eu tô muito feliz da gente ter conseguido colocar a perspectiva na nossa programação Eu anual também, de eu também. maneira direta, né? Porque a E a temporal perspectiva, também. São duas editoras que eu tô muito feliz a gente ter conseguido colocar na grade principal, vamos dizer assim, né? sim, porque eu falo muito da perspectiva aqui como livros de consulta, né? A coleção Debates e outras coleções que eles publicam são muito importantes porque são referências teóricas inéditas, únicas aqui no Brasil. Eles têm um trabalho muito pioneiro em relação a isso, em trazer pessoas muito gabaritadas de todos os continentes para ajudar a aprofundar o debate teórico sobre quaisquer questões. Só que assim, né? Nossa praia é mais literatura, né? Tipo, ficção. Então a gente acaba colocando um monte de coisa na frente e com a série eu acho que a gente trouxe um grande exemplar do Em trabalho que a vários perspectiva sentidos. faz, exatamente. Eu tô muito feliz real com essa Eu também. decisão, apesar de que quando chegar a hora a gente vai ficar no WhatsApp um falando pro outro, ai meu Deus, eu não aguento mais, é muito grande, não Pois sei o é, mas quê. assim.
mas é lindo. É o tipo de livro Sim, que, se o assunto te interessa, é o tipo de livro para guardar para a vida, sabe? Porque é muito bonita essa edição. De verdade, vale a pena. É, fica de olho aí, porque eles costumam entrar na Feira da USP agressivos. Foi, inclusive, na Feira da USP do ano passado que eu comprei esse. real, real. É. É, E esse é o grande objetivo da gente estar lançando esse programa agora também, né? Um bom gancho. uhum, Que tá exatamente. vindo Feira da USP, tá vindo Black Friday. É verdade, Então, é se você verdade. quiser acompanhar nosso ano ou acompanhar algum mês muito específico, a gente já tá dando uma dica agora, porque a gente sempre tenta montar uma maneira de interagir legal com a galera e trocar uma Uhum, ideia. Então, é. chega pra ler junto e é isso, pô, né? É isso. Esse é o desafio Rede Poderosa 2024, basicamente. Se você quiser ler todos esses livros com a gente, vem que tem. Mas vai ser um ano assim, eu acho que vai ser um ano desafiador do jeito que a gente gosta, cheio de temas que a gente não sabe nem o que esperar. Assim, eu olho aqui o Dark Academia, o Sim, Pescamos do Convidar, a gente não sabe nem o que vai sair disso, e eu gosto disso, e temas que realmente nos interessam, como esses da história da cidade, o Insultos Impressos, mesmo Um Defeito de Cor, que são livros que a gente fala há muito tempo de ler, mas são livros que, por ser parrudinho, eles acabam ficando aí de canto, e a ideia, inclusive, do Clube Porradeiro, para quem não sabe, é essa, tirar os parrudos da estante e ler. A gente só está escolhendo livrão, em todos os sentidos, que é para tirar da estante e realmente fazer o que eles têm que fazer, que é sim. servir de literatura. É muito interessante a ideia de vir Decamerão e logo depois o Nona Casa, né? Um É, jovem, né? não, não é um jovem, né? É um jovem que se passa numa universidade da Ivy League, né? É, vai ser interessante. Vai ser um ano bom, vai ser um ano bom. O Eu tô mood, animada. né? O mood da gente é completamente Insano, insano, sim. basicamente. Pois muito bem. Esse vai ser nosso 2024. Venha junto e nos diga se algum desses livros te interessou mais, se você já leu algum desses que você recomenda. Ou se nos temas que a gente escolheu você tem alguma outra sugestão também, pode ser legal. Façam como um desafiozinho do ano também. Seria divertido ver o que vocês criam quando a gente solta os temas completamente aleatórios da nossa cabeça. É show. E também deixa uma sugestão aí, deixa uma paradinha, porque vai que dá uma louca e a gente encaixa, né? Pois é, verdade. A gente tem ouvido muito o nosso público. É demais, eu Uhum. acho. Pois muito bem. Temos o episódio Temos o episódio. e tchau. Tchau.